né? Nós vamos começar a nossa palestra com a leitura da página do livro Vinha de Luz, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e que nos traz uma mensagem do Espírito Emmanuel. A página de hoje, ou melhor, a lição de hoje é Fortaleza. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia menos dias, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Julgam-se, então, perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhes os benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação de poder ao alargamento de caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará, então, a esfera íntima, conduzindo-o desde a terra à gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Ai daquele que se deitarem sob a tempestade. Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-o para o fundo do abismo. Então, vamos juntos, nesse momento, orar, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, com a certeza, Senhor, de que neste momento estamos sendo acolhidos, abraçados pelos amigos espirituais da nossa casa amada, Sociedade Espírita Jorge, para que possamos nos refazer, para que tenhamos um momento de refrigério e reflexão em torno das orientações do nosso Mestre querido Jesus. Pedimos, Senhor, que a nossa amiga Thelma possa ser envolvida e abraçada para que seja, na tarde de hoje, esse instrumento saudável, trazendo-nos, Senhor, e permitindo que nos aproximemos de Ti através dos seus ensinamentos. Que seja uma noite, uma tarde de muita paz e tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora a gente vai convidar a nossa amiga Thelma Cerqueira, que é do Jorge Niemeyer, da Casa Espírita Jorge Niemeyer, que nos traz o tema Sempre Vivos, que é baseado numa página no livro Pão Nosso, capítulo 42, sendo uma mensagem do nosso amigo Emmanuel. Thelma, eu passo a palavra para você. Obrigada, Angélica. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui, embora virtualmente, né? Mas podendo matar a saudade desses rostinhos, que a gente já conhece alguns. E é muito bom, né? Nós estarmos entre amigos. E hoje nós vamos, então, comentar, né? Os ensinamentos que Emmanuel nos traz nessa lição
que a Angélica se referiu, que é uma lição bem interessante, né? Que vem dentro desse programa que muitas casas espíritas fizeram de falar sobre a imortalidade da alma, né? E nós gostaríamos de compartilhar, porque a fala de Emmanuel, às vezes, é um pouco ampla, né? Então, é preciso que a gente, às vezes, visualize para entender melhor. E é só a mensagem que nós vamos compartilhar. Vou mostrar aqui para vocês. Então, a mensagem é sempre vivos, e é do livro Pão Nosso. E Emmanuel diz assim, ele está comentando esse versículo de Marcos, que está no capítulo 12, versículo 27. Então, ele diz, considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da sensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. E em virtude de talhar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza, e inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura... Espera que está tampando aqui os retratinhos. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui quanto aí só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra ou além de seus círculos permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, que os desencarnados não são magos, nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que o nosso Pai é Deus dos vivos. Então, era essa a mensagem que nós queríamos compartilhar com os amigos, para nós estarmos agora refletindo, né, nessas palavras de Emmanuel. Então, Emmanuel vem nos lembrar aí que Deus, né, sendo o Pai Criador de tudo, ele não cria nada para a morte, sim para a vida. Deus é Deus dos vivos, ele afirma, Marcos afirma, né, que é uma fala de Jesus. Então, o universo, nós percebemos que transforma em vida abundante. Por toda parte, a vida, a natureza inteira nos mostra isso, né? Nessa transformação diária, ativa. Né? As plantas, por exemplo, que morrem, elas vão dar continuidade a outro gênero de vida. Então, a vida, no sentido de aniquilamento, ela não existe, porque não há esse tipo de morte. E Emmanuel vem nos chamando a atenção para o tipo de morte que deve ser a morte que nos faz, nós devemos temer, né? Que é essa morte ligada à consciência de culpa, ao remorso. Mas antes ele fala também de uma forma interessante que nós não devemos entender a morte como cessação da vida, e sim atividade transformadora.
né? Tudo se transforma na natureza, né? Tudo se transforma em outras vidas, dando continuidade à própria vida. Então, quando nós nos referimos à morte do corpo, a morte em si, nós devemos estar nos referindo sempre, lembrando que é a morte do corpo. Esse corpo que serviu de instrumento, que serviu de ferramenta de trabalho para o nosso aprendizado, mas ali à frente desse espírito, né, que deixa esse corpo de carne, abre-se uma nova fase, porque a vida continua. Então, é isso que Emmanuel vem nos dizendo. E ele fala sobre a questão da morte que devemos temer, essa morte que vem acompanhando as nossas culpas, as nossas situações onde nós nos tornamos devedores diante da lei divina, né? E nós gostamos muito de refletir no seguinte, que por muito tempo nós sofremos pela ideia da morte, né? Quando nós pensávamos que a morte seria o fim, aquilo nos perturbava muito. Pelo menos a mim, isso eu me lembro que houve um grande período na minha vida, quando eu era bem jovenzinha, antes de conhecer o Espiritismo, que eu tinha verdadeiro pavor de pensar na morte, né? Então, quando nós íamos para o colégio, tinha que passar num trecho onde o ônibus passava na frente de um grande cemitério. E eu fechava os olhos e seguia aquele trecho pedindo a Deus que passasse rápido, porque era um temor muito grande. E, nessa época, minha família toda era evangélica, né? Então, esse sentimento, ainda hoje, atordoa muitas pessoas. É claro que depois que nós conhecemos o Espiritismo, foi assim um frescor na nossa alma, porque por muitas vezes nós perdemos o sono pensando nesse inferno, pensando nessas questões que são ensinadas, como Emmanuel vem nos dizendo. Então, por séculos, a humanidade acreditou assim, né? Apesar da imortalidade da alma ser uma questão, uma crença, né, difundida assim. Deixa eu desligar, fechar esse WhatsApp aqui, que ele vai ficar fazendo esse barulhinho. Pronto. Então, apesar da imortalidade da alma ser uma das questões assim mais difundidas dentro das religiões, tanto do Oriente quanto no Ocidente, isso Leon Denis que fala lá no seu livro Depois da Morte, só depois do advento do Espiritismo, né, em 1857, nós pudemos entender com mais profundidade a questão da morte e termos assim essa certeza de que é o corpo físico que se extingue, porque o espírito retorna à pátria verdadeira, né? A pátria de onde nós viemos, voltamos, né, para o nosso lar verdadeiro. Então, o papel da religião, se nós pensarmos, deveria ter sido, ao longo desse tempo, né, de preparar o homem para a morte. Isso nunca não acontece bem assim, né? Emmanuel fala claramente sobre essa questão teológica dessas religiões que ele citou, desses nossos irmãos que ainda, por não entender essa realidade do espírito, né? Quando nós falamos em espírito, muitas pessoas ainda acreditam nessa forma esvoaçante, que o espírito é fantasma, né? Não vê o espírito com a sua real, né, origem. O espírito é imortal. Então, isso tudo faz com que nós ficamos muito ainda arraigados nessas questões. Então, o papel das religiões, ainda hoje, muitos têm o entendimento de que quando eu dou uma grande colaboração, quando eu faço bem, eu vou receber em troca a possibilidade de estar num lugar melhor ao desencarnar, né? E isso a gente sabe que não é a melhor maneira de pensar no bem, porque é uma situação bastante egoísta, né? Mercenária de pensar.
Nós devemos fazer o bem, sim, mas fazer o bem, porque o bem e o amor é a finalidade da vida, mas fazer pelo prazer de ser bom. Então, é por isso que Emmanuel vem dizendo que nós já é o momento, é chegada a hora, né, de nós reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Então, o benfeitor aí nos chama a atenção para que nós possamos entender. E em relação a esse tipo de morte que ele fala, né, qual é a morte mais grave? A morte que deixa a consciência atrelada, prisioneira do remorso, da culpa, do medo, porque esses sentimentos é que nos paralisam, esses sentimentos é que nos cristalizam. Então, ele diz que esse tipo de morte é que nós devemos temer. O mal que nós fazemos ao outro, porque nós fazendo o mal ao outro, nós estamos fazendo a nós mesmos. E esse mal pode ser através de atitudes, de ações e até mesmo dos crimes, né, que nós já cometemos ou que ainda cometemos contra a lei divina. Então, é necessário nós, agora que temos todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos embasa, nos traz, nós sabermos, né, começarmos a pensar, a reconhecermos, vivermos como espíritos imortais, que fomos criados para sermos felizes, para receber esse corpo emprestado, mas por um um período temporário, e estarmos aqui habitando esse planeta, essa escola, esse educandário, mas um dia nós retornaremos à nossa verdadeira pátria. E estamos aqui para lidar, né, com as nossas dificuldades, valorizar as nossas horas, os nossos dias, os nossos momentos, e valorizar também as nossas dificuldades. Como disse a mensagem de abertura, né, que é na experiência que nós desenvolvemos a fortaleza. É na luta, é no trabalho, é no aprendizado que nós vamos nos tornarmos fortes, porque ela vem nos dar esse preparo, né? Como a pessoa que pratica a atividade física. Cada vez que você se dedica um pouco mais, os seus músculos vão ficando mais fortes. E o espírito também, diante das diversidades da vida. Então, Emmanuel nos chama a atenção para esses erros que a gente vem cometendo por um largo tempo e por acreditar nesses ensinamentos entendidos ao pé da letra. E aí nós podemos parar um pouquinho para pensar que isso realmente não... Se nós refletirmos, se nós pensarmos como nos ensina Kardec, nós vamos ver que não tem sentido, porque qual o pai, né? Mesmo entre nós, que somos espíritos imperfeitos, que agiria, por exemplo, dando a um filho um lugar de gozo, de felicidade, e ao outro aquele lugar onde ele vai ter o sofrimento eterno, aonde dali ele não vai poder sair. Então, que Deus é esse, né? Deus é Deus de misericórdia, é Deus bondoso. Então, basta nós refletirmos nessas circunstâncias, nesse entendimento, que nós vamos ver que isso não é possível, que assim não é possível nós entendermos essas condições que nos foi ensinada por muito tempo. Então, essas afirmações para nós já não faz sentido. O que seria esse céu que foi ensinado para nós, né? Seria um lugar de gozo, um lugar também de muita ociosidade, né? Porque já nos foi ensinado que nós estaríamos, ao morrer, ao desencarnar, junto dos anjos, tocando harpas. E, graças à doutrina espírita, nós sabemos que isso é um grande equívoco. Não existe lugar no mundo espiritual onde você vai ficar sem ocupação. Está aí as questões do Livro dos Espíritos que nos mostram os grandes trabalhos elaborados pelos espíritos no mundo espiritual. O quanto nós podemos logo estar em trabalho, desde que nós estejamos em condições. Então, até porque entender dessa forma, né,
seria um estado de muito tédio, um lugar onde você não poderia fazer nada, seria um tédio total. Então, está aí o livro que Allan Kardec nos trouxe, O Céu e o Inferno, que vem nos dar todo esse ensinamento sobre o que é o céu. O céu, nós entendemos que é o quê? Um estado de alma, um estado de espírito. E após a morte do corpo físico, o espírito terá, sim, tudo aquilo que ele construiu dentro de si. As suas obras, os seus valores, o que ele fez para se esforçando a se tornar melhor. Ou seja, após a morte física, nós continuaremos a ser os mesmos que nós fomos aqui na vida física, né? Se nós temos dificuldades, limitações, nós vamos continuar tendo essas dificuldades. Se nós temos defeitos, nós vamos continuar trabalhando na elaboração desses defeitos, na construção de estarmos cada dia nos esforçando para sermos melhores. E esse inferno também, que é apresentado por essas religiões, nós vamos ver que não existe, por exemplo, um lugar circunscrito, nem para o sofrimento, nem para o estado de felicidade, né? Aquele que fez o bem estaria num lugar onde só existe as belezas, só existe o prazer, só existe a alegria. E aí o inferno seria aquele lugar de sofrimento onde dali o espírito não sairia jamais. Isso não podemos mais acreditar, né? Porque Deus não condenaria os seus filhos a esse estado de penas eternas, sem chance de refazer, sem chance de reconhecer os seus erros. Então, dentro da visão material, esses lugares não existem da forma que foram explicados para nós. Existem, isso são simples alegorias, porque os espíritos ditosos e os espíritos infelizes estão por toda parte. E nós podemos constatar isso lá nesse livro que nós citamos, né? O Céu e o Inferno, na sua segunda parte. Allan Kardec traz inúmeros casos ali que os próprios espíritos vêm nos contar como foi que chegaram ao mundo espiritual, o que vivenciaram diante do sofrimento que eles tiveram, ou das alegrias, ou das venturas, e tudo isso está ali constatando para nós que nós continuamos a ser os mesmos no mundo espiritual e continuamos levando tudo aquilo que nós construímos ao longo da nossa caminhada. Então, o Espiritismo vem aclarar as nossas mentes, vem nos elucidar quanto a esses lugares circunscritos que tanto nos fizeram terror, digamos assim, durante tanto tempo. E hoje nós temos essa beleza que a doutrina espírita vem nos dar, o conhecimento. Hoje, aliás, há alguns anos já, né, através de André Luiz, com toda essa coleção do mundo espiritual, onde nós podemos, através da teoria que Kardec nos traz, agora com André Luiz, sabermos um pouco mais desse mundo, desses locais que nós seremos destinados de acordo com as nossas obras, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa evolução espiritual. E nós ficamos sabendo, né, que no mundo espiritual as criaturas trabalham muito, elas estão voltadas, aquelas que estão voltadas ao bem, colaboram continuamente com a obra de Deus. E elas podem oferecer a sua ajuda, como a gente vê André Luiz em cada livro, visitando aquelas colônias, visitando aqueles irmãos, conhecendo e contando para nós o que ele conhece ali, trazendo lições, verdadeiras lições para nós através de tudo isso que é observado no mundo espiritual. E é claro que aqueles que se dedicam ao mal estarão também num lugar
onde tem afinidade com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com os seus valores. Por exemplo, uma pessoa que viveu envolvida pelos sentimentos ligados ao egoísmo, viveu para si mesma a sua vida toda, que nada construiu em favor do outro, que se envolveu da brutalidade, da ganância, do ódio, da inveja, da perseguição, da maledicência, né? Que é uma coisa bem mais comum para nosso dia a dia. Então, essas pessoas irão, por afinidade, se reunir a espíritos que estão na mesma sintonia. Mas, por que estão assim? É o seu estado íntimo, toda essa harmonia vibracional que nós construímos dentro de nós. E esse estado íntimo daqueles que estão nesse padrão vibratório, certamente será de sofrimento, será dessa morte que Emmanuel nos chama a atenção, né? A morte que se refere aos sentimentos, às situações que nós vivenciamos ao longo da nossa encarnação por ignorância, por desconhecermos que todos esses sentimentos nos adoecem, todos esses sentimentos nos trazem situações de desequilíbrio, situações que nós certamente sofreremos essas consequências. É claro que existem lugares de sofrimento, como diz a doutrina católica, né? A gente sabe, através dos livros que nós falamos, onde a doutrina católica chama de inferno, nós chamamos de regiões de trevas. Nós sabemos, por exemplo, naquele livro Libertação, onde Gregório está ali submetendo aquelas criaturas, né, que sintonizam com o mal, atraídos pela sintonia, pela afinidade de pensamentos, ali está, sob o seu domínio, fazendo desses companheiros os seus súditos, escravizando mentes, no trabalho de obsessão, até as mentes encarnadas, né, aos espíritos que ainda estão encarnados, que a gente vê lá o caso da Margarida, né, submetida a todo aquele processo, e é assim que acontecem os processos obsessivos dolorosos, né? Porque as afinidades que estão ligando esses espíritos uns aos outros, os pensamentos e as sintonias. Então, Emmanuel vem nos dizendo, encontramos a morte, ele fala aqui, né? Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Mas o belo de tudo isso é que a justiça divina, ou seja, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, possibilita que a qualquer momento nós podemos imprimir um novo rumo à nossa vida, porque o bem, só o bem é eterno, né? A qualquer momento que ocorre o desejo de mudar de padrão, esse espírito vai dar um novo rumo à sua vida. E aí a gente lembra, por exemplo, de André Luiz, né? Ele esteve ali naquela região que era uma região feia, né? Muitos de nós vimos no próprio filme, trazendo toda aquela realidade de dor, mas no momento em que André Luiz ora fervorosamente, que pede ajuda, que se submete a mudar o seu olhar, o que está à sua volta, ele pede o socorro espiritual, os amigos espirituais ele consegue visualizar, porque eles estavam ali o tempo todo, não é? Então, Deus, essa justiça divina, aproveita, nos atende até mesmo durante 1 minuto de lucidez, não é? Então, Emmanuel, numa outra mensagem que nós gostamos muito, que está lá no livro Justiça Divina, que o título dessa mensagem é Purgatório, ele fala que permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem,
é a ação espiritual de cada um de nós. Veja bem, então, cada um de nós estamos construindo o nosso céu ou o nosso inferno a cada dia. Por isso que nós, ao adentrarmos o mundo espiritual, somos os mesmos e viveremos aquilo que nós construímos aqui, né? E ele nessa mensagem ele fala assim: o céu começa sempre em nós mesmos e o inferno tem o tamanho da nossa rebeldia. Então, isso tudo é para nós compreendermos essa questão de céu, de inferno, que por tanto tempo nos fez tanto mal, né? Nos atrelou a tantos ensinamentos equivocados e que nós, que Emmanuel agora vem falando, né? Por causa dessa falta de conhecimento, nós erramos muito, é o que Marcos vem dizendo, né? Então, ele fala já no finalzinho da mensagem Sempre Vivos, né? Ele fala que quem passa pela sepultura prossegue trabalhando. Aqui, e quanto aí, né, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além dos círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não se esqueça, não te esqueça, pois, que os desencarnados não são magos, nem adivinhos. Muitos de nós, né, nós não, mas muitas pessoas pensam, por exemplo, quando nós falamos em espírito, né, pensam em fantasmas, ou então querem saber algo, achando que o espírito pode estar desvendando todos os mistérios da vida. E não é bem assim. Quando aqueles que desencarnam nem sempre têm condição de estarem em contato conosco, porque estão em tratamento, estão em adaptação, estão nesse período necessário de refazimento, de adaptação ao mundo espiritual. Então, depois da morte, nós somos o que fizemos de nós na nossa realidade interna. Nós nos colocamos em lugar compatível com as possibilidades de recuperação e com as oportunidades de serviço, né, que nós venhamos a demonstrar. Porque no mundo espiritual, conforme dissemos, tem muito trabalho. Sabemos que existem muitas frentes de trabalho e quando nós temos a oportunidade de estar engajado num trabalho dessa forma, como o André Luiz, né? A gente vê em todos os livros, ele está sempre em trabalho, ele está sempre em aprendizado, nos dando esse exemplo de como nós devemos nos preparar para quando nós estivermos no mundo espiritual. E a gente sabe, meus amigos, que todas essas reflexões que Emmanuel vem nos trazer, elas nos fazem pensar, nos fazem entender como é importante a nossa existência na Terra, né? Então, por isso, nós devemos estar atentos à nossa vida cotidiana, às situações que se apresentam, às oportunidades que surgem, porque, conforme foi dito, essas oportunidades, essas escolhas, essas situações refletem a nossa realidade íntima. Estamos construindo a cada dia esse céu, esse inferno que nós desejamos para nós. Os caminhos que nós traçamos, as escolhas que nós fazemos, o bem que nós fazemos, tudo isso reflete a nossa realidade, quanto também o mal que ainda nós não gostaríamos de fazer, mas ainda fazemos. E, vez por outra, é muito importante nós fazermos uma autoavaliação, né? Será que estamos realmente nos esforçando da melhor maneira? Será que nós não podemos nos esforçar um pouquinho mais nesse trabalho de aprimoramento? Será que nós estamos fazendo o necessário? Então, a gente precisa estar atento, aproveitando, perseverando todas as oportunidades que nos surgem e nos questionando sempre: será que o que eu estou fazendo hoje vai prejudicar alguém? Não é? Porque, às vezes, nós estamos tão assim, absortos no nosso, com atenção para nós mesmos, que nós não percebemos que muitas coisas
que nós ainda fazemos pode estar prejudicando alguém. E essas situações vão redundar em consequências, primeiramente para nós mesmos, né? É claro que muitas vezes nós nos deparamos com situações que nos parecem as melhores e depois nós entendemos que não eram bem assim, mas nesse momento nós devemos estar atentos se essas situações que nós escolhemos são as melhores para mim e para o outro, né? Nós vivemos num período já quase 9 meses, né, de grande aprendizado, né? Nós entendemos que essa pandemia serviu para nós, no sentido geral, principalmente nós espíritas, que já temos esse entendimento, que nos é oferecido o conceito de que nós devemos tirar lições da dor, lições das dificuldades. Então, ela tem nos apresentado muito aprendizado. E sabemos também que não são poucos aqueles que muitas vezes perdem o sentido da vida, perdem o gosto pela vida, se sentem depressivos diante das situações, das circunstâncias que vivem na sua vida, lamentam a perda de algum ente querido, que por acharmos que não era o momento dele ir. Tudo isso nós vivenciamos, mas esse é o nosso destino, né? A gente sabe que todos nós um dia retornaremos ao mundo espiritual. Nós não sabemos quando, mas nós viemos de lá e para lá nós voltaremos e retornaremos aqui quantas vezes for necessários. Mas essa é a lei, não é? E nós podemos afirmar para todos esses que estão desacreditados, que estão desanimados, nós podemos afirmar com muita convicção que os seus amores, que os nossos amores continuam bem vivos, porque a morte nada mais é do que a simples troca de vestimenta para o espírito, que esse que partiu continua a sua caminhada, porque a vida é eterna. Então, é muito importante nós entendermos que desencarnar é voltar à vida verdadeira, e todos nós um dia voltaremos para lá. Mas devemos entender que esse que foi, esse amor que partiu, continua vivo. A saudade é muito positiva, é natural, né? Nós sentimos essa saudade, mas devemos nos esforçar para não nos deixarmos cair no desequilíbrio, na falta de fé, no desespero, e devemos agora envolver esses queridos em nossas preces, porque eles também sofrem com o nosso sofrimento, com a nossa saudade. Então, que nós possamos aproveitar as nossas horas, os nossos dias, dedicando o melhor de nós em favor da nossa encarnação, em favor de estarmos fazendo o melhor que nós pudermos para entender as circunstâncias, entender as situações que muitas vezes nós ficamos pensando como pode isso acontecer, né? Estava tudo bem e agora tudo modifica. A vida é cheia de aflições, é cheia de preocupações. Hoje nós estamos numa determinada situação, amanhã podemos não estar, pode ser que modifique tudo, mas Jesus está no leme dessa embarcação. E nós devemos entender que todas as pessoas, seja aqui ou seja do outro lado do planeta, seja aqui ou seja lá na Europa, todos nós temos dificuldades, todos nós temos aflições. E lembrarmos do que Jesus nos disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é muito consolador quando nós entendemos que essa mensagem de Jesus, ele nos fala com esse mais, né? É natural termos aflições, é natural termos dificuldade, mas confia, porque eu venci o mundo, né? E é Jesus que está nos falando. Então, que nós possamos ter essa fé em Deus,
saber que a existência da alma, a imortalidade da alma, foi uma das maiores revelações que a humanidade recebeu. E com essa certeza, nós podemos ter uma visão melhor do nosso futuro. Nós podemos ter essa certeza de que um dia estaremos melhores do que hoje no sentido moral. Então, que nós possamos confiar em Deus e entender essa fala de Jesus, quando ele nos diz: mas eu venci o mundo. Então, que nós possamos confiar, porque esse vencer depende de nós, da nossa vontade, da nossa alegria de estarmos aqui, vivos, mas nós estaremos lá também, sempre vivos, porque a vida aqui ou lá, conforme diz Emmanuel, continua com os mesmos esforços, os mesmos desejos de estarmos cada dia melhor. Então, meus amigos, confiemos em Deus, confiemos nesse Pai maior, entreguemos o destino do nosso ente querido que partiu, porque para que ele receba, onde quer que esteja, essa paz, esse desejo de que a sua trajetória seja palmilhada de grande felicidade espiritual e que nós possamos continuar a nossa caminhada, porque somos imortais e estaremos sempre vivos. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça a cada dia, mesmo diante das dificuldades, sejam elas quais forem. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, Thelma, por essas reflexões e, acima de tudo, por esse banho de bom ânimo, né? Que precisamos buscar. Que Deus continue abençoando a você, favorecendo que o seu raciocínio, que as suas emoções e os sentimentos estejam sempre a serviço do bem. Muito obrigada mesmo. Então, vamos agora, juntos, mais uma vez, orar. E eu desejo, Senhor, que neste momento de prece sejamos capazes, né, de emitir a nossa gratidão, né, por estarmos juntos nesse momento e, acima de tudo, Senhor, por conhecê-lo, conhecer o Mestre Jesus, conhecer essa doutrina espírita que nos consola, mas que também nos convida à ação, por termos a certeza, Senhor, do envolvimento, do abraço querido e, acima de tudo, do trabalho desenvolvido pelos mentores espirituais para que tenhamos coragem, para que tenhamos bom ânimo, para que tornemos, né, essa coragem e esse bom ânimo em ações. Mais uma vez, pedimos pelos irmãos, né, que foram lembrados nesse momento, que estão em dores pelo afastamento temporário dos seus entes queridos, e desejamos, Senhor, de verdade, que possamos passar de forma íntegra, com bom senso, por essas dificuldades, despertando para momentos melhores. Muito obrigada aos amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus.